Do Senhor. E como eu anunciei lá no grupo, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o final dos tempos e vamos falar aqui como que nós devemos nos preparar para o final dos tempos. O que você deve fazer daqui para frente, amém? Então nós vamos ler Cantares de Salomão. Abra aí, Cantares, o cântico, né? Capítulo número 2. Alguém está pensando assim, mas aí geralmente é quando vai ter casamento, né? Que faz leitura aí. Isso é para aliviar um pouco, irmãos, para não ficar, para não dar muito peso, né? A gente vai falar no final do tempo e vai ler em Apocalipse, todo mundo já fica com medo. Então nós vamos ler aqui em Cântico de Salomão, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler, irmãos, aí a partir do versículo 10 até o 14. E vai dizer assim, olha: o meu amado fala e me diz: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. E já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Amém, irmãos? Tem um amor rolando por aí? Tem amor rolando aí no ar aí? Hã? Pode sentar aí, querido. Meu Deus, que poesia, hein? Que declaração de amor, irmãos? Que maravilha. Alguém aqui entendeu que essa aqui é a voz de Jesus para com a igreja? Quem entendeu aqui, irmãos? Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando para a sua amada igreja, para a sua noiva. Irmãos, eu prometo que eu não vou ser muito profundo, porque se aprofundar nós vamos precisar de muito tempo. Então eu vou ser o mais raso possível, mas eu quero que você se entregue à revelação do Santo Espírito de Deus. E nessa passagem, nesse trecho que nós lemos aqui, irmãos, que é justamente a declaração do esposo. Esse livro aqui é um livro que vai falar sobre o romance, né, de Salomão, o rei Salomão e a Sulamita, né? É isso mesmo, minha esposa falou, né, que ela gosta muito desse lado mais romântico da Bíblia Sagrada. E esse relacionamento, essa intimidade, esse romance, ele trata, irmãos, do romance entre Cristo e a igreja. O amor entre Jesus e a igreja, da igreja para com Jesus. E somente aqui nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, nós podemos passear na Bíblia Sagrada. Podemos pegar muitas passagens, muitas profecias, muitas promessas, mas nós vamos pegar apenas algumas aqui para você ver o quanto que essa declaração aqui realmente ela representa a voz de Jesus para com a igreja. E até o final da mensagem você vai ouvir a voz do noivo falar nitidamente ao seu coração. O amor que ele tem por nós, que ele tem pela igreja, irmãos. Quando aqui se inicia dizendo: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, irmãos. Aqui nós podemos lembrar que o levantar, eu até terça-feira eu preguei uma mensagem aqui, irmãos, que veio do céu. Quem não viu, perdeu. Nós falamos aqui sobre a visão de Ezequiel no capítulo 37. E o profeta Ezequiel foi chamado ali pelo próprio Deus como filho do homem. Filho do homem, o que você vê? E só apenas Ezequiel e Daniel foi chamado de o filho do homem, que na verdade é uma tipologia de Cristo. É como que Ezequiel estava representando Jesus, representando Cristo. E ele estava vendo, irmãos, um vale de ossos secos, uma multidão de ossos, um exército que estava morto ali. Apenas os ossos secos estavam ali. E ele falou: eu vejo um vale de ossos secos. Então o Senhor dá ordem ao profeta: então profetize que o Espírito volte a esses ossos, para que esses ossos voltem a viver. E ele começa a profetizar, irmãos. De repente aqueles ossos começam
se organizar e um encaixar no outro, e de repente o esqueleto se coloca de pé, depois os nervos aparecem, depois vem a musculatura, e depois vem a pele fechando tudo aquilo, e por último profetiza que o Espírito entre novamente nesse corpo. Ele profetizou, o Espírito voltou. Isso tudo fala, irmãos, da obra salvadora de Jesus Cristo. Jesus, quando ele vem aqui à terra, ele chega em um reino de mortos, pois todos estavam mortos. Em Efésios está escrito, Paulo escreveu, todos pecaram, todos estavam mortos e destituídos da glória de Deus. Todos estavam mortos. Mas Jesus, ele vem, irmãos, ele começa a pregar o evangelho, e ele mesmo diz que a palavra que ele pregava era espírito e era poder. Uma certa vez Jesus repreendeu a multidão, as pessoas foram embora para suas casas e os discípulos ficaram. E eles falaram: Jesus, o seu sermão foi muito duro, foi muito pesado. E ele falou: se vocês quiserem ir embora também podem ir. Aí de repente eles falam: mas como que nós vamos embora se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não existe nenhum homem nessa terra que tem uma palavra que pode nos dar vida como a sua palavra, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja amargosa, mesmo que o meu corpo rejeite, a minha carne rejeite, essa palavra pode me levantar do reino dos mortos, pode me levantar da sepultura e pode me colocar de pé. Então quando aqui, irmãos, o esposo, ele fala para a sua esposa: levante-se, minha querida. Esse daqui, irmãos, é o chamado de Deus para um povo que estava morto no pecado, dizendo: levante-se. E Paulo vai dizer: assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com ele, e hoje nós estamos vivos porque fomos ressuscitados em Cristo. Amém, irmãos? Essa noiva de Jesus, essa esposa, ela ouviu a voz do seu esposo, e a primeira voz que veio, a primeira ordem foi essa: levante-se. Levante-se, minha querida, levante, minha linda, e venha comigo. Você está de pé na presença de Deus, irmão? Você está de pé na presença de Jesus? Jesus não quer que você fique caído. Jesus não quer uma igreja morta. Jesus não quer uma noiva como um vale de osso seco, mas Ele quer avivar você. Ele quer avivar o seu coração. Ele quer te dar ordem, a dar ordem na sua casa, na sua vida, colocar o seu lugar. Ele quer te dar uma estrutura espiritual. Ele quer colocar nervos para que haja movimento, porque a igreja tem que se movimentar na presença de Deus. Ele quer colocar musculatura espiritual, porque o justo viverá pela fé, e viver pela fé é desenvolver uma musculatura espiritual. Mas Ele também vai revestir você de glória, revestir de unção, revestir com a natureza celestial, a natureza divina, e Ele vai assoprar dentro de você um novo espírito, um novo coração, uma nova mente. Eis que tudo novo se fez, as coisas velhas se passaram. Irmãos, então aqui nós podemos retratar sobre a obra da salvação de Jesus, que iniciou há mais de 2000 anos atrás. No Espírito nós somos ressuscitados em Cristo. A nossa alma, todos os dias estamos sendo ressuscitados, e o nosso corpo físico, ele ressuscitará ao ressoar da última trombeta. A ressurreição, irmãos, faz parte da nossa fé. A ressurreição é o objeto principal do evangelho que nós pregamos. Crer que Jesus morreu e ressuscitou, em vão é a fé dele, porque se ele não crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele não passará pela grande ressurreição naquele dia maravilhoso, e que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, e o nosso corpo será glorificado. Irmãos, a obra de Deus é tão linda e maravilhosa que vai chegar o dia, irmãos, que Jesus virá encontrar com a sua igreja. Será a vinda do Senhor. Ele virá encontrar com a sua noiva. E, irmãos, e aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, no capítulo número 4. Aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, encontraremos com eles nos ares. Aleluia! E nós vamos estar com Cristo para sempre, irmãos. Para sempre. Antes que nós, irmãos, encontremos com Jesus, é necessário que provemos da ressurreição, do avivamento. É necessário que a igreja se coloque de pé. A visão que Ezequiel teve
É uma visão, irmãos, e muitos dizem, não, ali está falando só de Israel, ali se cumpriu em 1948, quando a nação de Israel foi reconhecida como nação, como Estado. Mas não é, irmãos, ali retrata sobre um só povo, um povo que Deus chamou. Começou sim com os judeus, e a chamada dos judeus, a escolha dos judeus, irmãos, veio na vertical, veio do céu, veio direto do céu. Deus escolheu aquele povo, irmãos, na vertical, mas a escolha daquele povo trouxe para nós, na horizontal, a salvação. Até os gentios, irmãos, aqueles que não faziam parte do povo escolhido, do povo de Israel, também agora, irmãos, foram alcançados pela graça e pela salvação. Isso parece com o quê, irmãos? Olha para mim aqui, olha, judeu, gentio. Isso parece com o quê? Parece com uma cruz. E justamente no capítulo 37 de Ezequiel, depois da visão do vale de osso seco, Deus fala com Ezequiel, pegue 2 madeiras e ajunte essas madeiras aí. Porque representa o que, irmãos? Representa os 2 povos que o Senhor salvou, judeus e gentios, e transformou em um só povo. A visão que João teve em Apocalipse capítulo 12, de uma mulher vestida de sol, que tinha os seus pés sobre a lua, e ela estava grávida. Aquela mulher representa um só povo, representa a primícia das 12 tribos de Israel, e representa todos os povos, tribos, línguas e nações que entregaram a sua vida para Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, quando aqui o esposo, na pessoa de Salomão, ele diz, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Isso aqui fala, irmãos, totalmente, isso aqui está ligado e relacionado com a ressurreição, com o grande mistério da ressurreição, que milhares e milhares de pessoas serão ressuscitadas naquele dia. Será um grande... Você crê, irmão, na ressurreição? Você crê, irmão? E o povo os irmãos de Tessalônica, da igreja dos Tessalonicenses, irmãos, eles estavam tão empolgados com o evangelho, com o avivamento, com aquele momento inicial da igreja. De repente eles viam que Jesus não voltava e os seus entes queridos morriam, até mesmo perseguidos. Muitos foram martirizados, e começou a bater uma tristeza no coração, irmãos, dos irmãos de Tessalônica, uma tristeza. Por que Jesus está demorando? Eles estão matando a gente, estão perseguindo a gente. De repente Paulo, ele vai escrever, irmãos, ele vai falar assim, olha, vocês precisam entender uma coisa, não fiquem tristes por aqueles que morreram, por aqueles que dormem. Não fique triste, porque vai chegar o dia que a trombeta vai soar, e na voz do arcanjo, esses que morreram, que vocês estão chorando por eles aí, eles vão ressuscitar em um corpo glorificado. E nós, se estivermos vivos naquele dia, nós vamos ser arrebatados vivos e vamos encontrar. Aí no final ele diz assim, irmãos, consolai-vos uns aos outros. Sabe o que Paulo está dizendo para os irmãos? Deixa eu falar um negócio, console uns aos outros aí. Para de chorar por aqueles que morrem em Cristo. Para de chorar, irmão. Por isso que crente, quando perde um ente querido que foi salvo, que é salvo, irmão, nós não temos que chorar por essa pessoa. Sabe por quê? Nós vamos reencontrar com essa pessoa um dia, irmãos. No dia da ressurreição, nós vamos rever essa pessoa novamente. Então Paulo está dizendo, console uns aos outros, mesmo que venha perseguição, mesmo que mate um dos nossos irmãos aqui, não tenha medo, não entristeçam, porque um dia nós vamos nos encontrar nos ares. E promessa maravilhosa, irmãos. Levante-se, minha querida. Vai chegar o dia que Jesus vai dar um brado, levante-se, meu povo, levante-se, a igreja minha. E aquele que está morto, irmãos, vai voltar à vida, assim como Lázaro, que estava morto, e no 4º dia Jesus falou, Lázaro, venha para fora. Aleluia, aleluia. Irmãos, e diz aqui no versículo 11, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Irmãos, eu queria que a minha esposa lesse para mim. Eu ajudo ela ali cantando. Eu falei, você vai me ajudar pregando também, então você vai ler referências para mim. Lê para mim Gênesis capítulo 8, versículo 11. E os meus intercessores de plantão intercedam, irmão. Principalmente interceda para que todo mundo saia edificado aqui nessa noite, viu?
Intercede aí para quem está num sono espiritual. Fala: Jesus, desperta. Dá uma chamada nessa pessoa. Levanta, minha noiva, levanta. Lê para mim aí, querida, em nome de Jesus. Versículo 11. E a pomba voltou a eles sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Lê um versículo anterior para mim, por favor, versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a eles sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Amém? Amém. Só pôr até aí. Queridos, olha só. Mateus 24, lê para mim também Mateus 24, versículo 32. Nós vamos fazer uma conexão entre o que Jesus falou em Mateus 24, versículo 32, e a conexão com Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 9 para frente aí. Lê para mim, em nome de Jesus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Amém? Queridos, então veja bem, olha só. Jesus, ele está sempre dando alguns sinais. Ele usa vários elementos dentro do seu sermão que ele busca lá nas Escrituras. Então, quando ele vai falar, por exemplo, sobre a figueira, ele vai falar que chegou, passou-se o inverno, né? E está chegando o verão, e de repente a figueira vai brotar. Nós vemos também ali no dilúvio que aconteceu, e o próprio Jesus fala também no capítulo 24, que os dias do Senhor, a vinda do Senhor, a vinda dele será como os dias de Noé. Vai dizer assim, irmãos, que quando o povo bebia, comia, casava-se, dava-se em casamento, e de repente Noé entrou na arca. Quando ele entra na arca, vem o dilúvio. Quem conhece a história da arca de Noé aqui? Todo mundo conhece. O dilúvio só veio, irmãos, a partir de quando Noé entrou na arca. Quando ele entrou, Deus fechou a porta da arca e começou a descer água, irmãos. Então toda a terra foi inundada. Toda a terra foi inundada. Então nós vamos ver na leitura também lá no capítulo 8, que de repente, se passando muitos dias, as águas começaram a baixar. E a arca pousou em um monte, que parece que é o monte Ararat, né, que está escrito aí. Depois você acha para mim o versículo aí. Então a arca pousou sobre o penhasco, sobre um alto monte, e ficou lá, porque as águas começaram a baixar. E agora o que Noé ele está aguardando e esperando? Ele está aguardando, irmão, justamente com que as flores apareçam. E se as flores começarem a aparecer, se os ramos começarem a aparecer, é sinal de que já tem vida, porque só tinha aparecido a terra seca. Então, irmãos, isso está relacionado com o que nós lemos aqui, porque na leitura aqui de Cântico vai dizer que a chuva cessou. Então lembra, a chuva do dilúvio cessou, agora as águas começam a baixar. E depois vai dizer, irmãos, que as flores começam a aparecer, tá? Então foi isso que aconteceu. Então quando Jesus ele fala assim, que os dias dele, os dias da vinda dele vai ser como os dias de Noé, ele está fazendo essa conexão e dizendo o seguinte, que a arca, ela representa para nós, irmãos, representa a salvação, representa o nosso lugar secreto em Cristo, o nosso abrigo secreto. Mas que o Senhor, ele vai nos levar para um caminho. Nós estamos no meio de um caminho, irmãos. Nós estamos no caminho, nós estamos em um relógio escatológico, um relógio que já está quase chegando à meia-noite. Nós estamos chegando já próximo à vinda do Senhor Jesus. Então Jesus, ele está dizendo, está atribuindo assim, a minha vinda vai parecer com os dias de Noé. Os dias de Noé, irmãos, representam o final dos tempos. Às vezes a gente sempre pregou, já preguei muitas vezes sobre Noé, e eu atribuí a passagem de Noé como a nossa salvação. Nós estamos salvos, as águas do dilúvio representam a morte, mas não, Jesus ele fez uma conexão, irmãos, das águas do dilúvio, daquele tempo de Noé com o final dos tempos. Como assim? E eu estudando a Bíblia, irmãos, eu comecei a entender
que Noé, ele também era uma tipologia de Jesus, ele representava Jesus. Então, quando Noé ele estava pregando as boas novas, dizendo que Deus iria destruir a terra, que as pessoas deveriam se arrepender para poder ser salvo e entrar na arca, todos estavam zombando dele, não acreditavam, até o dia que ele entrou e a porta fechou. Isso representa, irmãos, o dia que a porta da graça fechará. Hoje ainda a porta está aberta, hoje ainda, irmãos, pessoas podem se arrepender, crer no Evangelho e elas serão alcançadas pela salvação. Mas vai chegar o dia, irmãos, que não vai ter como se arrepender mais, vai chegar o dia que vai findar. Então Jesus ele faz essa conexão, irmãos, e eu começo a entender que Noé ele representa Jesus e aqueles que estão com ele representam a sua igreja, que está sendo cuidado por ele ali. Foi Noé que construiu a arca. E a arca foi construída com qual matéria-prima? Qual matéria-prima que você acha? Madeira. Qual foi a profissão de Jesus? Carpinteiro. Então Noé, ele representa Jesus, ele tem a tipologia de Jesus. Agora, o que seriam as águas do dilúvio, irmãos? As águas do dilúvio representam o juízo de Deus, o juízo de Deus. Lá em Daniel, no capítulo 8, vai falar, irmãos, sobre isso é outra mensagem, mas eu posso usar um ponto aqui. Lá em Daniel vai dizer no capítulo 8 sobre as 70 semanas, e diz que o prazo para a purificação da terra é de 70 semanas, que Deus deu para o ungido, ungir com um maiúsculo, está falando de Jesus. Está dizendo que a partir de quando Jesus ele morreu aqui, irmãos, na cruz do Calvário, ele ressuscitou, começou a contagem da última semana. Uma semana tem 7 dias, mas a última semana era o prazo final da purificação, em que Jesus ele iria salvar o povo. Mas nessa última semana, irmãos, o juízo seria também derramado. Então veja bem, Pedro vai dizer, irmãos, que o juízo já começou. Paulo também diz que o juízo de Deus já começou. E eles vão dizer a mesma coisa, que começou dentro da casa de Deus, irmãos. Desde quando Jesus ele veio à terra e ele começou a pregar o evangelho, ele morreu e ressuscitou, o juízo de Deus começou a ser derramado. Então vai dizer, irmãos, lá em Daniel, no capítulo 8, depois eu vou até procurar aqui, vai dizer lá, irmãos, que vai haver a inundação em toda a terra. Daniel está fazendo uma simbologia do juízo de Deus como uma inundação, que vai inundar toda a terra. E lá ainda diz assim, irmãos, haverá guerras, haverá aflições. Tudo que a humanidade viveu a partir de Jesus Cristo, depois de Jesus, irmão, tudo que aconteceu, as guerras mundiais, tudo que aconteceu, toda catástrofe, toda mortandade, toda peste que veio sobre a terra, tudo aquilo ali, irmãos, faz parte do juízo e é representado pelas águas do dilúvio que inundou toda a terra. Mas mesmo que o juízo de Deus está inundando toda a terra, a arca estava flutuando sobre o juízo. O juízo não estava afetando a arca, porque quanto mais as águas subiam, mais a arca também flutuava e subia, irmãos. Isso representa o seguinte, isso representa que aquele que está em Cristo, irmãos, pode descer o dilúvio que for, pode descer o juízo que for, pode descer a praga que for, pode descer a peste que for, pode acontecer a guerra que for, irmãos, aquele que está em Cristo está guardado, está escondido, está protegido, aleluia! Mas de repente, a irmã Andréia leu ali, irmãos, que de repente, Noé agora ele quer saber se realmente as flores estão aparecendo, se os ramos estão aparecendo. E ele solta ali, irmãos, ele pega uma ave, primeiro o corvo, ele solta o corvo e diz que o corvo ia e voltava, de repente não voltou mais. Porque o corvo agora começou a encontrar os cadáveres, as carnes que estavam em putrificação e se interteu por ali, ficou por ali. O corvo representa, irmãos, os filhos de Satanás, representam aqueles que não quiseram e não se rendeu ao evangelho. Mas de repente, porque escolheram o que? Escolheram as obras da carne, escolheram o pecado, a carnalidade. Tiveram a oportunidade, escute, irmão, o corvo esteve dentro da arca, mas preferiu a carnalidade, preferiu a podridão desse mundo. Tem muita gente, irmãos, que foi chamado por Jesus, tem muita gente que foi colocada dentro da arca de Jesus, da salvação de Jesus, mas um certo dia escolheu o mundo e a carnalidade. Então diz lá que o corvo ficou por lá mesmo. Então Noé, ele vai lá, irmãos, e pega uma pombinha branca.
branca. Ele solta a pombinha pela primeira vez. E diz, irmãos, que aquela pombinha, ela foi e voltou. Mas então Noé, ele esperou mais 7 dias. E ele soltou aquela pombinha de novo. E ela foi, quando ela voltou trazendo um raminho de oliveira. Queridos, isso tudo que eu falei para você conta toda a história escatológica, as 70 semanas de Daniel. E aqui vai dizer, irmãos, aonde nós lemos em Cântico, que a chuva cessou, as flores começaram a brotar, chegou o tempo das aves cantarem. E diz lá, irmãos, que ouvi a voz da rolinha em nossa terra, a figueira começou a dar os seus figos, as vinhas em flor exalaram. Aquela rolinha, ela trouxe uma informação para Noé: pode descer da arca, pode descer, porque a vida está voltando. As ervas estão brotando, as flores estão aparecendo novamente. Isso tudo representa o que, irmãos? Representa o cumprimento das promessas de Deus. Representa, irmãos, o florescer de Israel. Representa, irmãos, o florescer da igreja de Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Diz lá, Jesus, ele falou sobre a parábola da figueira. Aprendei a parábola da figueira. Quando a figueira brotar, então virá o verão. O verão, irmãos, representa a vinda do Senhor. Olha que nós lemos lá, passou o inverno. O que o inverno representa? Tempo de trevas, chegou o verão. Irmãos, nós estamos vivendo ainda, irmãos, escatologicamente, o inverno, tempo de trevas, tempo de angústia, tempo de frieza, mas em breve chegará o verão. E esse verão, irmãos, é representado pela vinda de Jesus. Sabe o que aquela rolinha está dizendo para Noé? Está dizendo: pode descer, porque agora vai começar uma nova terra, uma nova vida, um novo céu e uma nova terra, irmãos. Vai chegar o dia, irmãos, que o verão, que o inverno passará, e nós vamos entrar em um novo céu e uma nova terra, irmãos. Nós vamos descer da arca. A arca, irmão, escute. Às vezes o diabo fica dizendo para você: por que você está suportando a igreja? Para de ir na igreja, suporta não. É as mesmas carinhas, é o mesmo povo, é um povo chato, oh meu Deus do céu. É sempre a mesma coisa. Aí no culto terça-feira, quinta-feira, domingo, irmãos, quem estava dentro da arca ali, irmãos, talvez começou a ter raiva um do outro, ter tédio um do outro, começou a sentir agonia lá dentro da arca. Mas vou para onde? Para onde nós vamos? Não tem outro lugar a não ser essa arca, aleluia. Irmãos, não existe outro lugar aqui nesse mundo para mim, para você não, irmãos. O nosso abrigo, o nosso lugar secreto é Jesus. Ele falou assim: eu vou preparar-vos um lugar, porque aonde eu estiver, você vai estar também. Não se turbe o vosso coração. Tá ruim aqui dentro, irmão, mas lá fora tá pior. Aqui dentro tá ruim, irmão, tá difícil, mas é muito melhor do que estar lá fora, porque aqui nós temos Jesus, nós temos Jesus, nós temos Jesus, nós temos a mão de Deus sobre nós. Alabagacê, managaê. Ah, irmão, agora prepare para poder dar uns glória a Deus bem forte aí, queridos. De que Salomão chamou a esposa dele? De pombinha minha. Aquela pomba que Noé soltou não era o Espírito Santo, mas representa a noiva de Jesus. Ah, irmão, se você não pegou, eu já estou pegando. Eu tô sentindo meu cabelo arrepiando aqui. Salomão chamou a noiva dele, pombinha minha, irmãos. Quando Noé, ele vai lá na gaiola onde aquela pomba estava presa, ele solta, porque Jesus não quer ninguém aprisionado. Jesus não quer uma igreja aprisionada dentro de uma gaiola. A igreja nasceu para voar nas asas da adoração, nas asas do Santo Espírito. Jesus não segura nem corvo, irmão. Quer desviar, desvia, solta o corvo, vai ficar na carniça. Mas aquele que quer viver na adoração, aquele que quer viver na santidade, aleluia, aleluia, aleluia. O noivo está dizendo: levante-se, minha igreja, levante-se, ó noiva minha, vai voar, vai ter liberdade, vai viver na minha presença. O mundo está em ruínas, o mundo está debaixo de destruição, está coberto
do juízo de Deus, mas a igreja está voando, irmãos. Lá em Gênesis começa a dizer assim, irmãos, que no princípio a terra era sem forma e vazia, as águas cobriam toda a terra, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ah, irmão, o Senhor vai te dar uma fé tão grande que você vai viver voando nos lugares altos. Irmãos, o Senhor, Ele quer que a igreja viva nesses últimos tempos, irmão, em liberdade. Nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso à glória de Deus. O véu foi rasgado, hoje nós podemos acessar o Santo dos Santos. E outro dia eu vou pregar mais sobre essa parte, irmãos, porque esse raminho de oliveira, Apocalipse capítulo 11, vi duas testemunhas que são as duas oliveiras. Aleluia. Zacarias capítulo 4, e vi um candelabro de ouro, e vi duas oliveiras que serão as duas testemunhas, irmãos. A primeira vez que Noé, ele libera aquela pomba e ela vai e volta, representa a primeira fase da igreja aqui na terra, irmãos. A igreja, irmãos, é na dependência de Deus, na dependência de Jesus. Uma igreja nova, uma igreja que ainda, irmãos, não conhece muito a palavra, ainda não tem estrutura, ainda não possui habilidades, irmãos. Era uma igreja nova. Paulo vai dizer várias vezes: vocês ainda estão bebendo leite, era para vocês já serem mestres. Vocês não amadurecem. A primeira vez que Noé solta aquela pomba, quer dizer, irmãos, Jesus dando liberdade à igreja, dizendo: vai pregar o evangelho, ide por todo mundo, anunciar o evangelho todo, e os sinais seguirão os que crê. Mas de repente a igreja descobre, irmãos, que ela depende de Jesus. Ela vai e volta. Eu dependo do Senhor, sem o Senhor nada nós podemos fazer. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada, irmãos. Sabe qual é o maior erro da igreja hoje? Achar que pode sobreviver sem Jesus. Sabe por que a igreja está vivendo uma decadência hoje, irmãos, nos tempos atuais? Porque ela abandonou o dono da obra, ela abandonou aquele que nós dependemos. Ela quer sobreviver sozinha. Temos templos, temos estrutura, temos empresas, temos carro, temos mansões, temos prata, temos ouro. Mas o Senhor vai dizer: você não sabe que você é pobre, cega, nu, morna, miserável, sem graça. Volte ao primeiro amor, arrepende-se, volte ao primeiro amor, volte lá atrás. Lembre que você é uma pombinha que depende ainda de Jesus. Nós somos a pombinha do noivo, nós dependemos dele. Mas na segunda vez, irmãos, e vai dizer assim, queridos: se passar dos 7 dias, e esses 7 dias, irmão Evandro fala da última semana de Daniel, fala dos 7 anos de grande tribulação, e vai dizer, irmãos, um momento em que a igreja vai receber uma unção das oliveiras, porque essa pomba agora vem com um raminho de oliveira no seu bico e representa que agora a igreja vai aparecer ainda mais gloriosa, ainda mais poderosa, ainda mais ungida, ainda mais cheia do Espírito Santo. Só que dessa vez, irmãos, escute o que eu estou dizendo aqui, irmão, isso é profético. Dessa vez agora, irmãos, que o Espírito Santo vai levantar a igreja, escute o que eu vou dizer: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Irmãos, se antigamente os crentes oravam e mortos ressuscitavam, cegos viam, irmãos, aleijados andavam, dessa vez agora, irmãos, diz a palavra que a igreja vai pregar e fogo vai sair da nossa boca. Nós vamos ordenar que chova, nós vamos ordenar que não chova. E diz a palavra no capítulo 11 de Apocalipse: ai daquele que se levantar contra as testemunhas de Jesus. Ai daqueles, ai dos inimigos que se levantarem. Só que, irmãos, esses crentes que vão ser levantados pelo Espírito Santo, com o ramo de oliveira, irmão, vão estar vestidos de pano de saco. Tudo isso é simbólico.
Porque eles vão negar o sistema, eles vão negar toda a vaidade dessa vida. Eles vão negar, irmãos, assim como Daniel, assim como Misael, Ananias e Azarias. Eles vão estar na Babilônia, mas não vão pertencer à Babilônia. Eles vão, irmãos, se encurvar apenas diante de Deus e não diante de Nabucodonosor, não diante de Faraó, irmãos. Deus vai levantar uma geração de crentes de verdade que não vão se encurvar diante do anticristo, diante da besta. E a porção vai vir mais poderosa do que a igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos. Escute o que eu estou dizendo. Lembre de Elias e de Eliseu. Eliseu recebeu uma porção dobrada de Elias. Deus tem falado do meu coração, irmãos, e é só para pombinha branca, para corvo não. Corvo vai preferir a carnalidade, corvo vai preferir a moda do mundo, corvo vai preferir as obras da carne e da maldade. Mas aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que são santificados pelo Espírito Santo, irmãos, vão receber uma unção nova, uma unção fresca que virá do céu. Irmãos, se a igreja passará pela grande tribulação, eu não tenho medo, eu não tenho mal algum. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai guardar a igreja neste momento. Essa pombinha, quando volta com esse ramo de oliveira, depois de 7 dias, representa que a igreja estará até o final da grande tribulação. Porém, ela vai estar revestida com a unção das oliveiras, irmãos. E olha, lá em Cântico de novo, o que está dizendo aqui? A figueira começou a dar os seus figos. Figueira, Israel. Israel vai se converter a Jesus, irmãos. Aleluia! Pega essa aqui, irmão. Jesus veio para os judeus e eles o rejeitaram. A salvação foi até os gentios. Jesus falou: os últimos serão os primeiros. Os primeiros rejeitaram. Nós pegamos a bênção. Mas Jesus também vai devolver e dizer assim: mas também os últimos, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ele está dizendo assim: se vocês chegaram depois, se vocês chegaram por último, gentios nós, chegaram depois. Jesus veio e nasceu em Israel, mas a salvação foi até vocês. Agora vocês vão esperar os judeus se converterem. Isso é a justiça de Deus, é a equação de Deus, irmão. É assim que Deus faz. Eles rejeitaram, então eu vou salvar outros. E esses que eu vou salvar, agora vai esperar aqueles que eu escolhi na vertical se render a mim, e a figueira vai brotar. Aleluia! Ai, irmão, você não tem noção que isso aqui é pura revelação de Deus, irmão. Aleluia. Aqui está dizendo, versículo 13, sobre figueira e sobre vinha. Sabe o que é a vinha, irmão? A vinha fala do vinho. Para poder produzir vinho, irmãos, eles arrancam a uva da vinha e jogam no lagar e começam a pisar. A vinha representa o povo gentil, representa nós. O trigo, o povo judeu. Nós fazemos parte da salvação de Deus, nós fazemos parte desse plano de Deus, irmão. Mas Deus vai permitir, nós vamos ser esmagados por Deus. Porque eu tenho pregado esses últimos dias que Deus, irmãos, Ele lá em Oséias vai falar sobre isso. Capítulo 6, vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Ele fez a ferida e vai aliviará. Ele vai nos revigorar, Ele vai revigorar e nós viveremos diante dEle. Palavra difícil, né? Ele vai nos revigorar e vamos viver diante dEle. Ele vai nos ferir, Ele vai nos sarar, Ele vai nos matar, Ele vai nos salvar e nós vamos viver diante dEle. Porque Ele sabe o que Ele faz. Lembra, irmãos, que Salomão está chamando a sua esposa de pombinha. Mas olha só na onde que essa pombinha estava escondida, irmão, para a gente finalizar a mensagem. Ele vai dizer assim: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Versículo 14, minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos. Lê para mim aí, André, Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Lê para mim aí. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Viram?
Aonde que a pombinha estava escondida? Lá em Cantares, escondida nas fendas dos penhascos. Nós lemos ali, irmãos, vai dizer em Apocalipse capítulo 6, versículo 15, que no tempo da grande tribulação as pessoas vão se esconder nos penhascos, nas cavernas, nos desertos. Lembre que a mulher do capítulo 12 que estava grávida, ela recebeu um par de asas, lembra de pomba? Par de asas, e foi para o deserto. Deus guardou ela, livrou ela do dragão, protegeu ela. Irmãos, estamos sim vivendo esse tempo em que eles estão de olho em nós. Eles conhecem tudo sobre a sua vida. O sistema do mundo conhece tudo sobre você. Não tem como fugir. Não tem como a gente escapar, irmãos, dos olhos da besta e do anticristo. Somente o Senhor pode nos esconder. Somente o Senhor Jesus pode esconder a sua igreja, irmãos. E nesses próximos dias, nesses próximos anos que nós vamos viver daqui para frente, eu quero deixar essa mensagem para você, irmãos. Que o Senhor, Ele vai nos esconder nos seus abrigos secretos. Porque diz também lá no capítulo 12 que Satanás ele foi lançado sobre a terra e ele desceu com grande ira, irmãos. O diabo está com grande ira, assim como o Faraó se encheu de ira depois que o povo hebreu saiu do Egito. Ele foi atrás do povo hebreu, irmãos. Mas assim como o povo hebreu, o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham armas, eles não tinham condições de guerrear contra o Egito. Mas vai dizer, irmãos, que o Senhor matou todo o exército de Faraó, irmãos. E a partir dali Deus começou a cuidar do povo de Israel. Mais de 2 milhões de pessoas no deserto, e Deus cuidando. Não faltava água, não faltava pão, o sapato não se gastava, a roupa não se envelhecia. Eles não morriam de calor porque tinha uma nuvem guardando eles e refrigerando a vida deles. E não morriam de frio porque uma coluna de fogo aquecia o corpo deles. Irmãos, guarde o que eu estou dizendo, guarde, anote o que eu estou dizendo. Já está chegando o dia que nós vamos viver pela fé. Você não vai ter plano, você não vai ter projeto, não vai ter estratégia, não vai ter recurso. A igreja não vai ter nada. Vamos depender totalmente de Jesus. Para onde nós iremos? Não sei. O que nós vamos fazer? Não sei. Aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar e nem vender, irmãos. Não vamos poder trabalhar, não vamos poder negociar, não vamos poder fazer nada. Mas e aí, pastor? Aquele que nos chamou é fiel para nos guardar, para cuidar de nós até o final, irmãos. Você vai ter que depender totalmente de Deus. Você vai ter que acordar no outro dia cedo e falar: Senhor, como vai ser o dia hoje? Para onde eu irei? Para onde nós vamos? O que nós vamos comer, irmãos? Eu não estou profetizando desgraça na sua vida nem na minha, não. Eu estou te mostrando o que a Bíblia diz e aponta. Sabe por quê, irmãos? Esse mundo para Deus é como a terra no dilúvio. Está tudo destruído, as águas cobriram a terra. Mas o que Deus quer fazer comigo e com você é fazer com que a gente saia dessa arca e pise num novo céu e uma nova terra. Novo céu e uma nova terra. Não coloque o teu coração neste mundo, irmãos, não coloque. Esse mundo já está destruído e sentenciado por Deus. Aprenda, irmãos, a depender totalmente de Deus a partir de agora. Ensine a sua família, ensine os seus filhos. Se renda ao Senhor, irmãos, todos os dias. Pare de ocupar o seu tempo totalmente com o seu trabalho, com os seus afazeres. Ocupar o seu tempo com entretenimento, com televisão, com celular. Irmão, vai se render aos pés do Senhor, porque daqui para frente chegará dias em que as pessoas vão procurar a palavra de Deus e não vão encontrar, irmãos. E você vai lembrar das pregações do pastor. Você vai procurar no YouTube, não vai existir mais. Vai procurar no Facebook, não vai ter mais. Chegará dias, irmãos, que as oliveiras do Senhor, aqueles que vão profetizar e vão pregar, serão presos, serão condenados à sentença de morte. Diz a Bíblia, Apocalipse, decapitados, vão perder suas cabeças. Pastor, mas eu vou perder minha cabeça? Não, diz a Bíblia que não é todos que vão morrer, irmãos. Às vezes você não vai ter a chamada de morrer por causa de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Fala assim: Jesus, eu não tenho a chamada para morrer, não. Eu prefiro ficar vivo e ser arrebatado vivo.
Mas veja bem, irmãos. E diz que da terceira vez que Noé ele vai soltar, depois de 7 dias, vai soltar a pombinha novamente. Sabe o que acontece? A pombinha vai e não volta mais. Sabe o que isso representa? Ela foi e não voltou mais, não é por conta das carniças que estavam por lá, não é por conta dos cadáveres, não, irmãos. Ela foi e não voltou, porque ela encontrou um novo lar para ela. Isso representa, irmãos, que vai chegar o dia em que nós vamos totalmente ser libertos, irmãos. Hoje o seu corpo ainda, a sua alma ainda é escrava deste mundo, irmãos. A nossa carne ainda é cativa, ainda nós estamos presos ainda, irmãos. Mas vai chegar o dia, e essas 3 vezes que Noé solta a pomba, representa a libertação e a salvação no seu espírito, na sua alma e por último no seu corpo. E nós seremos livres totalmente. Totalmente. A terceira vez que ele solta, está dizendo a eternidade. Vai voar na eternidade, irmãos. Não vai ter limite para mim e para você. Não vai haver distância, não vai haver tempo. Nós vamos viver, irmãos, na infinitude da graça de Deus. Não vai haver limite para a igreja, irmãos. Nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos nessa terra. Nós vamos reinar com Cristo como reis e sacerdotes. As nações, irmãos, as nações que não vão provar do arrebatamento, que não vão ser ressuscitadas, mas também negaram a marca da besta, vão estar aí no milênio para serem reinadas por Cristo fisicamente pela igreja. Nós vamos andar lado a lado com Jesus por essa terra e vamos reinar com Ele. Só que você vai ter um corpo glorioso, um rosto como o rosto de anjo. Nós vamos ser revestidos de galardão, revestidos de pedras preciosas. Aleluia! O nome do próprio Deus estará escrito na sua testa. Você crê nisso, irmão? Para que ter medo de tribulação se nós cremos no que vem depois? Está chegando a hora, irmãos. Escute o que eu vou dizer agora. Os tempos se findaram. A arca já pousou em Ararat. Já pousou. O que é Ararat? É um grande penhasco. Lembra que eu falei aqui? A igreja vai se esconder nos penhascos. Ela vai se alojar nos penhascos. Aí Salomão fala: saia, pombinha minha, dos penhascos. Saia, pombinha minha, das fendas dos penhascos. E vai voar. Isso aqui será o dia, irmãos, do arrebatamento. Pois quando o anticristo encurralar a igreja, encurralar o povo de Deus, o povo de Israel, nós vamos estar escondidos, irmãos, nos desertos, nos penhascos, nas cavernas, no meio do mato. Vamos estar escondidos. Deus vai guardar a gente, vai livrar a gente. E quando o anticristo, irmãos, vier para nos encurralar, diz que o grande dragão, ele vai vir diante da mulher. Mas de repente, irmãos, a terra vai devorar o grande dragão. É quando Jesus ele virá, irmãos. Quando o anticristo for para pegar a igreja, pegar o povo de Deus, Jesus vai aparecer no céu e João vai dizer: todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E ele vai amarrar Satanás e lançar no abismo. Alabagacena manai. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você fique de pé agora, irmãos. Aumenta o fundo para nós aí, irmão Léo, em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu quero que você abra o Salmo 91, irmãos. O Espírito Santo disse ao meu coração hoje: o Salmo 91 é o salmo que quase todo mundo conhece. Quem conhece o Salmo 91 aqui? Diga um amém para mim ver aqui. Você conhece, irmão? Aí Deus falou comigo assim: sabe por que o povo conhece o Salmo 91? Eu falei: não. Porque esse é o salmo da grande tribulação. Se na grande tribulação o crente lembrar pelo menos do Salmo 91, ele vai ser sustentado por Deus. Aumenta o fundo desse jeito aí, porque agora o mistério vai comer solto aqui, irmão. Nós vamos ler o Salmo 91, só que dessa vez com os óculos da revelação de Deus. Você vai enxergar, irmão, e vai esconder essa palavra no seu coração. Por quê? Porque quem vai esconder você, quem vai guardar você é o próprio Senhor Jesus. Pastor, como eu vou sobreviver nesses dias? Como eu vou sustentar a minha família nesses dias? Irmãos, não pergunte nada para Deus, porque já está escrito que vai acontecer.
Olha para o Salmo 91, é o som do fundo aí, bem espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro. A pombinha do noivo não vai ser pega pelo laço do passarinheiro, e nem da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, porque Ele é a grande águia. O Espírito Santo também é a pomba, que vai nos guardar com as suas penas. Ele vai nos cobrir, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção, a sua verdade é proteção. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da grande mortandade. 1/3 da humanidade vai morrer, que assola ao meio-dia. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. As nações cairão, as grandes cidades cairão, mas você, ó pomba minha, não será atingida. Eu vou ter que fazer alguma coisa? Não, porque somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. A tribulação não é para a igreja, é para os ímpios. Naqueles dias a igreja vai clamar e vai dizer assim: ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Ele é a morada, Ele é o nosso abrigo, o nosso lugar secreto. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Agora veja isso, irmão. Porque os seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você de todos os seus caminhos. Os anjos vai sustentar vocês com as mãos, para que não tropecem. Está vindo uma unção da oliveira aí, irmãos. Versículo 3, a unção da oliveira. Você pisará no leão, vai pisar na cabeça de Satanás, que ruge como leão, vai pisar na serpente com os teus pés, esmagará o leãozinho e a serpente. E Deus vai dizer para você assim: porque a mim se apegou com amor. Ó pombinha minha, ó princesa minha, você se apegou a mim, você rejeitou o mundo por amor de mim. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Na tribulação as nações serão angustiadas, mas a minha igreja, eu estarei com ela. Eu vou consolar ela, eu vou livrar ela e vou glorificá-la. Aleluia! Escute, irmão. Aquele que não aceitar a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Mas o versículo 16 diz: eu vou saciá-lo com longevidade, eu lhe mostrarei a minha salvação. Escute, irmãos, nesses dias, irmãos, os anjos de Deus vão se materializar em homens. Os anjos de Deus vão nos visitar, irmãos. Eles vão nos ajudar, eles vão nos guiar, eles vão trazer provisão, eles vão trazer sustento, eles vão nos proteger, irmãos. Eu
Eu quero que você ajude alguém a orar aqui, irmão. Por favor, escolha alguém aqui para orar com alguém em nome de Jesus. Escolha alguém perto de você, chega pertinho, começa a orar com essa pessoa aí. De dois em dois, de dois em dois. Mesmo que venha tribulação, nós não vamos temer mal algum, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso esconderijo, se esconda nele. Consolo. Ore por essa pessoa aí. Com tudo que sou, sempre te adorarei. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos de majestade. Se prostem e rujam os mares ao sol. Adore, 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 adore. Tá descendo a unção nova, a unção, a unção. Por teus grandes feitos, mando e estarei. Praga alguma chegará à sua tenda. São tuas promessas. Continue assim, irmãos, e escute o que eu vou ler aqui. Escute a primeira leitura que eu fiz aqui nessa noite aqui, olha. Escute Jesus dizendo aqui agora, olha. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, chegou o tempo das aves cantarem. E já se ouve a voz das rolinhas em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos e as vinhas em flor exalam o aroma da adoração. Levante-se, minha querida. Levante-se, minha igreja. Levante-se, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, Satanás se levantou contra a igreja. Satanás se levantou contra o povo de Deus, mas ele não conseguiu matá-los, não conseguiu arrancar a salvação deles. Saia dos penhascos, ó igreja minha. Saia das cavernas, saia do esconderijo e vai voar na minha presença. Mostre-me o seu rosto. Jesus está dizendo aqui, eu quero ver o seu rosto. Feche os olhos, irmãos. Jesus, ele vai querer olhar dentro dos seus olhos, olhar para o seu rosto e dizer, eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha igreja. Ele vai olhar nos seus olhos, ele vai olhar no seu rosto e vai dizer, tu és a minha amada. Ah, tu és a minha amada. Me ama, ele me ama. Diga, me ama, ele me ama, me ama, ele cante, me ama, ele me ama, ele me ama. Ciúmes de mim, ele tem ciúme de você, viu? O teu amor é como um furacão e eu me rendo de tua misericórdia. Tão
repente, peso mais minhas aflições, eu só vejo a glória, pois vejo quão maravilhoso Ele é e como que Ele me quer. Oh, oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Mais uma vez, oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou e continua te amando. Oh, Jesus me ama. Ele declare bem alto aí. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, cante. Me ama, creia nesse amor, creia nesse amor, creia nesse amor, se esconda nele, se entregue a ele. Quero ouvir a igreja. Me ama ele, me ama ele. Mais uma vez, só que agora você vai dizer para essa pessoa assim: te ama, te ama. Profetiza, profetiza. Ele te ama, Ele te ama. Os anjos vão sustentar você, os anjos vão guiar você. Te ama. Fecha os olhos, eu vou orar por você agora. Pode soltar esse irmão aí, coloca a mão no seu coração agora. O Senhor está dando uma ordem para a igreja, assim como Ele falou com Ló: saia com a sua família. Assim como Ele falou com Noé, para ele e para a família dele, irmão. A sua família é o seu patrimônio. Você pode dizer: a minha família é o meu patrimônio. Você vai cuidar dessa família, viu? Pastor, quem vai me ajudar? Os anjos do Senhor vão estar acampados ao seu redor. Covid não vai entrar na sua casa, eu profetizo. Pestes não entrarão na sua casa. A fome não entrará na sua casa. O medo não entrará na sua casa. Aqueles que ainda não se converteram vão se converter, porque o Senhor vai revelar a salvação para a sua família. Você vai ministrar para a sua família. Você será o sacerdote no seu lar. O sangue do Cordeiro vai proteger a sua casa. Recebe avivamento, recebe, recebe, recebe. Recebe o fogo, recebe, recebe. Leve esse fogo, leve, 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 leve. Leve esse fogo, leve esse fogo, leve, leve, leve. Me ama, Ele me ama. Estenda suas mãos, eu vou estar dando a bênção. Que Deus abençoe a sua presença aqui nessa noite, irmão. Leve essa palavra, leve esse avivamento, não deixe o fogo apagar, não. Incendeie a sua família, incendeie a sua casa. Tem pessoas que vão indo embora falando em línguas estranhas aí, ó, pela rua fora. Jesus está dizendo: desce da arca, desce da arca. Chegou um novo tempo. Foge da Babilônia, povo meu, foge dela, saia dela.
Ela bagaceira. Domingo às 18 horas estaremos aqui, se o Senhor permitir, irmãos. Não tenha medo daquilo que virá pela frente. Não tenha medo. Quando você vê alguma notícia, não tenha medo, glorifique a Deus. Ergue a sua cabeça para o alto e exultai, porque a nossa redenção se aproxima. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação com o Espírito Santo seja com todos e todos digam. Não vai embora antes de despedir desse irmão em nome de Jesus. Quem precisar da unção aqui, vem cá que eu vou ungir você, viu? Vai cantando aí, André. Me ama! Quem quiser receber a unção aqui, irmãos, ó, vou estar ungindo aqui, hein?